Olá, meus amigos e minhas amigas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do podcast Dividida. Meu nome é Guilherme Milani, dividindo a tela comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá? E aí, Milone, pessoal, belezinha? Voltamos, né, semaninha gostosa, semana de data FIFA, que 95% das pessoas que gostam de futebol odeiam, né? Eu me encaixo nos outros 5%. Você gosta da data FIFA, Bringel? Cara, quando não é amistoso, quando tem uma coisa relevante, eu gosto, mas amistoso é chato. Amistoso é Amistoso foda. é chato. Amistoso é foda, realmente. Eu gosto, porque eu gosto de ver seleção jogando, né? Tem É. isso. Eu acho da hora. Então a gente vai falar um pouquinho de data FIFA, de jogos de seleções. A gente teve muita coisa acontecendo, principalmente em comando técnico, né? A gente teve a estreia do professor Fernando Diniz, no comando da seleção brasileira, ele que aparentemente vai ficar até a Copa América do ano que vem, né? Ano que vem tem Isso. Copa América, deve ficar até a Copa América do ano que vem, quando especula-se que o Carlo Ancelotti vai assumir a seleção brasileira. Eu honestamente tenho minhas dúvidas, tá? Um tempo que eu acompanho o futebol e acompanho a CBF, eu aprendi a duvidar de muita coisa do que grandes figuras da CBF dizem. Então eu tenho aí as minhas dúvidas se chega mesmo o Ancelotti ou não. Mas enfim, até lá os caras meteram lá o Fernando Diniz no comando da seleção e ele estreou com duas vitórias. Brasil 5, Bolívia 1, jogo em Belém, né, no Mangueirão. O primeiro gol do Brasil na era Fernando Diniz foi marcado pelo Rodrigo. Ele fez dois, o Rafinha fez um e o Neymar fez mais dois. E depois o Brasil foi até Lima, no Peru, fez 1-0, o gol do Marquinhos, um jogo um pouquinho mais sofrível. Queria saber, Bringel, de você, que você está esperando desse comando, desse período que o Diniz vai passar na frente da seleção? A gente pode esperar alguma coisa? Se assim, ele tá só, né, vai só manter os caras ali pro Ancelotti chegar e tomar conta? Ou se dá pra gente esperar tipo, um time mais com a cara dele, talvez? Eu concordo com o que você disse que, tipo, não dá muito pra saber o que esperar da CBF nunca, né? Porque os caras são totalmente imprevisíveis desde sempre, tanto para as coisas boas quanto para as coisas ruins, então nunca ficou muito bem explicado qual que é essa relação da CBF com o Ancelotti, então acho que por enquanto acho que a gente deveria deixar um pouco de lado o que, que é a relação Diniz-Ancelotti, CBF-Ancelotti, jogadores com Ancelotti, porque acho que agora não é muito relevante, porque se a gente perder muito tempo meio que imaginando o que pode ser, aí daqui um ano ele fala, foda-se, não vou, aí não serviu de nada. Então eu acho que esse período do Diniz, assim, eu acho que ele iniciou da forma como eu esperava que ele fosse fazer, que ele é um cara muito de grupo. Ele é um cara muito de chamar a galera, de animar todo mundo. Mas que tem aqueles memes dele, assim, ele sai xingando a galera. Dele meio puto, né? Xingando os caras de perninha, mascaradinho. É tipo isso. Mas ele é um cara que, claramente, ele prioriza muito essa relação com os jogadores, né? Em futebol de seleções, a gente sabe o quanto isso é importante, mais do que no futebol de clubes. Eles têm menos Sim. tempo para conviver com os caras, então acaba sendo mais relevante a importância disso, né? Então eu acho que logo de cara ele já fez muito bem de criar laços assim com os líderes do elenco. Então eu vi Casemiro falando muito bem dele, Marquinhos, o próprio Neymar. Então eu acho que ele já conseguiu estabelecer uma boa relação inicial ali. Eu não acho que ele precisa ser esse gênio tático todo que ele tenta ser em clubes na seleção. Eu acho que ele pode tentar meio que fazer o feijão com arroz assim e tentar fazer o estilo dele. Uma coisa que eu achei muito engraçada também é que no The Athletic essa semana eu tava vendo, eu pensei, eu até mandei pra amigo meu. Falei, mano, eu nunca imaginei que eu ia ver uma matéria do Fernando Diniz com manchete do The Athletic, velho. E eles estavam falando como, meio que comparando o Diniz com o Guardiola, né? Porque no Brasil se usa muito essa comparação, mas lá fora, obviamente, o pessoal não tem muito conhecimento sobre o Diniz, sobre o trabalho dele aqui.
E o jornalista que fez essa matéria, que é o Jack Lang, ele é um cara que, pô, ele sabe muito de futebol sul-americano, muito mesmo. E ele faz uma análise tática assim muito interessante, traz alguns trechos de entrevistas de um passado mais recente do Diniz, também desde o Audax, desde o trabalho dele como jogador também. Então vários trechos assim da carreira do Diniz ele vai trazendo para esclarecer um pouco mais para o público europeu ou internacional de quem é o Fernando Diniz. E traz um pouco do que ele enxerga de futebol, que diferente do Guardiola, que vê muito mais dos jogadores ocupando o espaço e tendo o seu espaço específico, então você ocupa essa área, outro ocupa aquela área, como você atua dentro dessas áreas, o Diniz ele quer algo mais dinâmico, né? Onde os jogadores têm um pouco mais de liberdade para atuarem como quiserem, então é um negócio diferente do Guardiola. E ele até menciona que o Guardiola, que o Diniz uma vez mencionou que questionaram ele sobre essa comparação com o Guardiola e ele disse que ele se enxerga muito mais parecido com o Simeone do que com o Guardiola, porque ele tem essa liberdade e uma aplicação tática diferente que seria com o Guardiola. Então eu achei bem interessante quando ele falou isso. Mas enfim, essa matéria é bem legal assim, porque mostra como tem gente dando valor pro futebol sul-americano e, tipo, tem conhecimento sobre isso e é bem legal. Mas aí, tipo, ele também trouxe essa análise tática, assim, de como alguns jogadores do Brasil se aplicaram nessa data FIFA, como o Diniz colocou eles. Eu achei bem interessante também. Mas falando do Diniz, assim, como um todo, eu acho que tá bem. A escalação, eu acho que dá pra gente questionar algumas coisas, não sei como você vê isso. Mas o time base talvez não tenha como fugir muito, né, dos principais nomes, desde essa última geração, assim, que são os principais nomes dos últimos anos. Eu gostei que ele tentou o Ederson no lugar do Alisson, que é uma crítica que muita gente tem sobre o Alisson. Eu acho os dois ótimos goleiros. Não enxergo o Alisson como esse mão curta que muita gente diz. Para mim, o Richarlison não pode ser titular. O Richarlison não pode ser convocado. Não pode ser jogador. Não tem como, cara. O cara, Ah, ele cara. jogando bola, ele não é efetivo de forma alguma. E no Tottenham ele já é flop absurdo. O cara deve ter que, sei lá, 5 chutes no gol desde que ele começou a carreira dele no Tottenham. Eu vi um cara comentando e me levou a ter outra percepção sobre o Richarlison, que é assim, o cara quando ele não faz a base como centroavante, ele não vira centroavante depois de É, profissional. tem Porque não é uma dificuldade, né? coisa. Você tem uma dificuldade gritante de adaptação. E o Richarlison, ele nunca foi centroavante em lugar nenhum. No América Mineiro ele não era, no Fluminense ele nunca foi. O problema é que talvez o Richarlison, por ter porte físico, ele seja jogado naturalmente mais para essa função de atacante, de centroavante, mas ele funcionaria melhor com uma dupla, que hoje você vê pouco, né? É, Difícil você ver alguém jogando, algum time jogando com dupla. Principalmente na Inglaterra, no Everton, quando ele estourou, no Watford, na verdade, quando ele estourou jogando pela ponta, né? é. Ele jogava às vezes como, que nem você falou, com dois atacantes. No Everton, o melhor momento dele foi com dois atacantes. É, mas o Tottenham não tinha como, né? Não tem como ele jogar com Não dois tem como. atacantes, porque tinha o Kane e o Son ali. Então ele era o banco e entrava no lugar de um dos dois, ou ele era um ponta, aí matava o cara. Mata o cara, né? É, Então tem isso. Só que aí também não se ajuda ele pegar e falar que ele é o 9 da seleção, né? eu acho que ele mesmo confunde um pouco esse negócio, tipo, fazer gols com ser centroavante. É, Porque se você faz gols, não necessariamente você tem que ser centroavante. Então acho que ele confundiu um pouco e se enxerga como um centroavante só porque ele gosta de fazer gols. Mas eu acho que ele não tem as qualidades para ser um centroavante, né? Igual você falou. Aí tem toda essa história dele aí da entrevista polêmica que ele deu lá e tal, que ele tá depressivo e tal. Até vi o pessoal falando, xingando o Maguire, falando que o Maguire é o Richarlison em inglês. Que ele não joga nada no clube, chega na seleção, quer ser titular e fica chorando. é, é,
Mas, Eu ia falar que a diferença é que não pagaram 80 milhões no Richarlison, mas o Tottenham acho que pagou, né? O Tottenham deve ter dado uma bala meio grande pelo foi por aí, Richarlison. uns 70, 80. Ah, é que pro atacante também é diferente, né? Se chegar e dar 80 milha no Maguire, né? Manchester United. É, Mas você falou da escalação, eu assim, para mim, eu acho que esse é o ciclo. Pensando já na Copa América do ano que vem, que a gente tem que começar a pensar numa renovação do elenco, sim, né? Numa renovação de elenco, a gente tem que ter opções, por exemplo, para o Danilo, a gente precisa ter opções para o Casemiro. Gostei de algumas inserções que o Diniz fez, tipo o Bruno Guimarães, sim, e entendi por que ele chamou muita gente que foi para a Copa, para manter, né, familiaridade e tudo mais. A primeira chamada dele para a seleção acho que faz sentido, embora tenha ficado meio frustrante, né, porque a sim, gente esperava muita novidade. Sobre os goleiros, me parecia meio claro que ele escolheria o Ederson por causa da saída. O Ederson é bem é, melhor que o Alisson como jogando com os pés. O problema é, para o meu gosto, e aqui é a minha opinião, eu acho o Alisson melhor defendendo do que o Ederson. eu também acho. Que aí eu acho que assim, eu vi uma pessoa comentando no Twitter, não vou lembrar quem, falou assim, cara, o problema de você ter um goleiro como o Ederson é que ele pode ser excelente, mas se ele toma 20 chutes por gol na temporada, não dá. Tipo, ele raramente é exposto a uma alta quantidade de chute, então, tipo, né? Eu não sei nem se isso faz sentido, na verdade, mas eu acho que o Alisson, por ser mais exigido, tá mais apto a fazer a entender melhor dentro do jogo. A hora que vai chegar um chute, tá mais preparado, sentir mais a temperatura do jogo, por exemplo. É porque é muito difícil você imaginar o Brasil sob pressão, mas É, eu acho que o Alisson estaria mais preparado. Eu acho o Alisson melhor defensor, melhor shot stopper do que o Ederson nesse ponto. Embora acho que assim a diferença entre os dois para mim seja muito pouca. Acho que assim eu não acho que vai ter uma queda de qualidade no gol porque tem um e não tem outro. é. Mas é isso que você falou também, eu não tinha parado pra pensar que, tipo, o Brasil não vai sofrer pressão a nível sul-americano. Acho que então, tipo, você pode ir tranquilo com um cara que o principal atributo dele, entre aspas, é jogar com os É, pés. Porque dificilmente você vai ficar tomando tanto chute no gol. Então, beleza, você ir mais com o Ederson. Mas eu acho que você precisa, a um nível internacional de Copa do Mundo, você precisa ter um cara que a primeira coisa dele tem que ser defender a porra do gol. Se alguém chutar, você tem que defender. O principal atributo dele tem que ser esse. você tem que saber que você vai contar com o cara. É, Quer um exemplo? Quantos golaços você viu o Ederson e o Alisson tomar na Premier League? O Ederson, você vira e mexe, acontece de alguém acertar um chutaço é, tipo, eu acho que a impressão que eu tenho é essa. É de que o Ederson, por exemplo, toma mais golaço do que o Alisson. é, Não sei, você que acho que acompanha a Premier League mais de é. perto que eu, não sei se você tem essa mesma percepção. Eu acho que o Alisson é um goleiro melhor no curto espaço. Então, quando a bola queima a roupa, assim, eu prefiro o Alisson. Acho que ele manda bem. Dentro da área, assim, eu acho que ele é melhor. Mas, eu não sei, acho que o pessoal às vezes supervaloriza demais esse negócio de jogar com o pé, assim. Porque, porra, ele não tem que dar uma assistência pro atacante, caralho. Ele tem que dar um passe pro lado ou pro meia. É isso que ele tem que fazer, mano. Ah, não, porque a reposição dele, não sei o que tem, porque quando a bola tá no pé dele, ele vai quebrar uma bola lá pro lateral. É assim, o amigo dá licença. Eu Eu acho acho isso assim, viagem. é uma característica mais importante pro zagueiro do que pro goleiro, Também acho, também acho. entendeu? É, Para mim, o goleiro, se ele tiver a opção de só catar a bola com a mãe, rolar pro lateral, rolar pro zagueiro, para mim tá excelente. é, Mas é uma preferência pessoal. Mas isso entra um pouquinho a gente falou de o Brasil não vai passar pressão, essas coisas, passa um pouquinho também sobre o que eu acho sobre a insistência no Casimiro. O Casimiro teve muita dificuldade, principalmente no jogo contra o Peru, de se adaptar ao que o Diniz pede do volante, que é um volante dinâmico, que precisa virar o corpo com mais agilidade, precisa ser mais distributivo, precisa fazer passes um pouquinho mais arriscados. E o Casemiro, obviamente, não é esse jogador, ele nunca é, foi esse jogador, ele é excelente na função dele.
E assim, ele foi titular indiscutível com o Tite. Acho que, lógico, ele tem os seus méritos, mas o Tite, muito tempo, não testou nenhuma uma alternativa, né, para o Casemiro. E me pego pensando assim, cara, quantos países no mundo, quantos jogos tipo, numa Copa do Mundo ou em alguma outra competição o Brasil vai fazer que o Brasil vai ter menos posse do que a seleção adversária? Pouquíssimos, é. São pouquíssimos. A gente está falando, sei lá, de quem? Da Espanha? Talvez da Alemanha e da França? É. Raras Né? exceções, né? Raras exceções, você precisaria de um passe um pouquinho mais qualificado e acho que um outro volante poderia ter essa chance. Mas eu acho que faz sentido que o Diniz tenha chamado boa parte do grupo da Copa de 22. Eu não acho que seja um grupo ruim. Acho Eu que é também acho que um não. grupo Dá que, pra que você tem aproveitar muita gente ali, quase todo mundo. da tem, claro, jogadores em fim de ciclo. Imagino que o Casemiro deva estar nesse fim de ciclo. Assim, essa seja a última Copa, né? Se a gente pensar Uhum. no ciclo de Copa, o Danilo, talvez. Mas queria. Vamos ver se nas próximas convocações ele dá uma diversificada também nessa Mas, lista. mas duas coisas que eu ia pra gente falar aqui, assim, nesse negócio de Brasil, não sei se é mais uma coisa que você queria falar. Mas algumas dessas outras convocações, o que você achou? Eu gostei muito que ele levou o Joelinton e o Caio Henrique, porque o Brasil tá gritando por um lateral esquerdo diferente. Fazia, por séculos. Precisava muito, pelo menos, testar, cara. Testa, Sim, foda-se. O cara pode testa. ser um pereba. Testa, velho. E o Tite, a gente sabe já. Foda-se, esquece a história do Tite. O Tite, assim, a gente fala que o Tite é paneleiro, né? Mas o É, Tite fecha com os dele e já era, né? é. Mas eu achei muito legal isso. O Joelinton, que tá numa boa fase, como o Bruno Guimarães no Newcastle, então merecia estar ali. Acho que foi legal, pelo menos o teste, né? É, que eu acho que eles vão ser parte importante para essa fase de ciclo. O negócio falou que tem caras que estão na sua última Copa e esses caras vão entrar para seu primeiro ciclo de Copa ali. Acho que tem muito cara que vai fazer parte dessa renovação. É, mas tem uma outra coisa também que eu queria ver que você acha dessas convocações dos caras da Arábia, né? Porque eventualmente vai começar a haver o questionamento Sim. por parte do tipo, o quão preparado o Neymar vai estar jogando na Arábia Saudita. O quão bem vai estar o Ibanez, que também foi convocado aqui e também foi para lá. O Malcolm, que não teve convocação aqui agora, mas não faz muitos anos que ele estava presente nas convocações do Brasil e também está jogando na Arábia, que é o mesmo time do Neymar até. É, E eventualmente vai ter mais caras desse nível indo para lá. Então, como o Diniz, que é, entre aspas, um substituto, um interino, vai lidar com esses caras, se ele simplesmente vai fingir que nunca viu e só que convoca o cara pelo nome. eu acho que assim, você falou da convocação do Joelinton, eu achei legal também, achei da hora, acho bom demais o Caio Henrique ter essas chances. O Wanderson também, É, acho da hora, a gente precisa disso. A gente tá precisando também para lateral direita, né? as O duas, né? Danilo é um cara que tem muita. Querendo ou não, tipo, ele tem a história dele na seleção brasileira, acho que não dá para chamar ele de ruim, mas assim, né? Acho que passou, né? Passou o tempo dele. O Bruno Guimarães, assim, eu tô vendo aqui na Wikipédia, tem aqui, né? O Bruno Guimarães tem 25 anos e tem 14 jogos pela seleção brasileira, e eu acho isso muito pouco. Pro Uhum. tanto que a seleção brasileira joga, eu acho isso muito pouco. Enfim, gostei também da convocação do André. Acho que o meio-campo precisa dessa oxigenada, né? O meio-campo do Brasil também precisa dessa oxigenada, e acho que a gente tem aí bons talentos a serem desenvolvidos tanto pelo Diniz, né, para esse próximo ciclo, quanto eventualmente pelo Ancelotti. Agora, dos caras da Arábia, eu acho que vai depender. O Malcom, assim, um cara como o Neymar se justifica. Sim. Se justifica. Para mim, não sei se o Neymar tá fim de continuar jogando futebol. A nossa opinião, né, sobre o Neymar a gente já falou diversas vezes aqui em outros programas.
Para mim, cara, já não contaria com o Neymar jogando no PSG ou no Barcelona ou em qualquer outro lugar, eu não contaria ele pro ciclo da próxima Copa. Uhum. Agora, por exemplo, eu acho o Ibanez uma sacanagem. Não Também porque acho. ele joga na Arábia, porque ele é horroroso. Tipo, Eu achei limitado, é. eu acho ele. Tanto que quando a Roma anunciou no perfil do Twitter que tava vendendo ele pra Arábia Saudita, o perfil da Lazio foi lá e comentou uma carinha triste e tal, né? Acho que esse é o sintoma, né? Tipo, acho que esse é um sinal que esse rapaz devia passar bem longe da camisa da seleção brasileira. Enfim, o Malcom, eu acho que a competição do Malcom é muito cruel com ele. É. Não acho o Malcom um mau jogador, acho que no Zenit ele jogava muita bola, inclusive. É, mas acho que a competição dele é difícil. O Rafinha fez uma janela boa, então acho que ele já sai na frente, apesar do Antony possivelmente ter. O Antony ele tá com os problemas legais dele, né? Então ele provavelmente não vai ser convocado por muito tempo. Acho que ele vai perder uns bons meses aí. E principalmente se ele for declarado culpado, a Já chance era. dele voltar já era. Mas aí você tem o Martinelli aparecendo, você tem outros jogadores, né, pintando, que eu acho que pode ser que fique ruim para ele, porque assim, se você for pro tira-teima e o tira, tipo, você tem os jogadores aqui para posição, beleza, como é que ele foi nesse último intervalo entre uma janela da FIFA e outra? Ah, foi bem, mas foi bem no Saudita. Foi legal contra adversários da Premier League, foi legal contra adversários, sei lá, do Campeonato Alemão, do Uhum. Espanhol, ou até mesmo aqui no Brasileiro. Eu acho que eu pensaria que a Liga Saudita é mais fraca. Primeiro porque assim, tá chegando um monte de estrela, mas só tá chegando atacante, né? Os zagueiros são todos caras da Arábia Saudita lá. Então, o nível vai continuar baixo. Uhum. E aí isso acaba ajudando também a inflar número e tudo mais. E, e outra, eu acho que assim, não dá. Se a gente está pensando em alto nível, a gente vai ter que pensar também que é a intensidade europeia. É. Acho que eventualmente tipo, Vai acabar pesando em algum momento. vai acabar pesando, porque assim, para eliminatória sul-americana, beleza, pode ser que role, entendeu? Pode ser que aconteça. Mas, pô, na hora H, assim, acho que não. Também, né, para ser mais um cara, não para ser titular absoluto, mas para ser um cara que eventualmente venha do banco, acho que não custa também, né? É. Só que assim, aí acho que o cara tem que estar num nível muito acima. Tipo, E outra coisa que, tipo, não sei se eu. Pelo menos eu nunca vi muita gente falando nesse ponto, assim, dessa onda de jogadores que estão indo pra Arábia. É questionar um pouco a competitividade que esses caras. Questionar um pouco do comprometimento que esses caras vão ter com a competitividade. sim, Porque, assim, qualquer pessoa que ganha muito dinheiro, mas muito dinheiro, igual esses caras estão fazendo, cara, é impossível você não se deslumbrar um pouco. De dar uma relaxada, de você alcançou um patamar financeiro tão absurdo que nada vai ser tão importante assim. Tudo vai ser uns cinco por tudo vai cento abaixo, um diminuindo. 10 um pouco a mais. E isso pode ser um diferencial de um cara que vai nos segundos mais importantes de uma Copa, o cara vai chamar a responsa fazer um bagulho absurdo. Ou ele vai dar um carrinho, vai fazer uma jogada foda. E eu acho que a longo prazo, assim, isso vai acabar pesando. Porque esses caras, não adianta. Não adianta, pode falar o que for, o cara pode dar o discurso que ele quiser, pode ainda estar jogando relativamente bem. Mas isso em algum momento isso vai afetar o psicológico dele e o cara talvez não performe tão bem assim. É, e a gente já viu acontecendo fora da Arábia Saudita, É, né? Assim, o exemplo para mim é o Neymar no PSG. é. Porque você percebe que tem uma queda, entendeu? O Messi teve uma queda no PSG. É que o Messi também não queria jogar, ficou meio claro assim, que o Messi nunca quis jogar no PSG, É. mas enfim. Você tem essa. É normal você ter esse tipo de queda. Acho que essa falta de comprometimento com a competitividade
Imagina que esses caras vão dar 110% como se Não fosse um vão, jogo de Champions League, não vão. brother. Não. É, Talvez nos jogos entre si, né? Entre os quatro grandes lá, mas tem 20 times no campeonato, é, tem 15 times no é. campeonato. Hoje o Al Hilal fez 6, né? Estreou, o Neymar estreou, o Al Hilal fez 6 e sei lá, né? Vila aos lances dos gols, parecia um treino, pô. É. Não tem muito o que esperar disso, assim. É, E são os caras que deveriam, em tese, estar no seu auge técnico, no auge técnico físico, assim. sim. E nesse momento você tem que estar competindo contra os caras do mais alto nível. Pô, o PSG hoje perdeu pro Nice, velho, em casa. Pô, o Mbappé Entendeu? devia estar querendo se matar, velho. É foda, mano, é É foda. assim, tipo, querendo, a gente sempre falou mal do francês, mas às vezes acontece uma dessa, né? Você tá É, ali com uma galera mais. a competitividade lá dos times médios menores é muito maior que a da Arábia Saudita. Pô, pode Porra. não ter as estrelas que tem na Arábia agora, mas, pô, o campeonato como um todo vai ser sempre melhor do que a Arábia, velho. É foda. Assim, você vai olhar e tem, nossa, né? Do outro lado tem, sei lá, o Benzema, tem, sei lá, o Mané e tem o que. Mas esses caras vão estar assim, jogando cem por É, cento vai Esses nada. caras vão estar? Tipo, eu acho que não. É, eu também acho que não. Entendeu? O cara tá lá, e tipo, o próprio Neymar tá lá pra se preservar pra jogar pela seleção. Beleza, pode até ser que sim, mas e aí, né? Tipo, você perde o ritmo de jogo, você perde noção do nível É, de intensidade que você tá acostumado. e isso pega pra caramba, né? É, É, eu acho muito difícil. Eu acho que assim, a questão da Arábia, acho que para um cara muito extra classe vai. Acho compreensível. uhum, Por exemplo, o Neymar. Não sei por quanto tempo. Né? Não sei por quanto tempo vai ser compreensível para o Neymar também. Mas também o único extra classe que o Brasil tem é esse. Por exemplo, se qualquer outro jogador acho, da seleção brasileira hoje, dos convocados hoje, fosse para a Arábia Saudita, para mim já é passível de dispensa. eu Já é também acho que passível de deveria. falar assim, cara, beleza, pode não voltar mais para a seleção. Que aí É, é uma galera substituta. Talvez o Vinícius Júnior e Rodrigo. Mas eles também não estão, assim, para mim é inimaginável eles indo. e tipo, isso também abre uma outra brecha, que é algo que talvez a gente pode até começar a linkar aqui agora, fazer o gancho, que é da seleção inglesa. Sim. Porque o Southgate também vem sofrendo muitas críticas e tal. Eles, nessa data FIFA, eles empataram com a Ucrânia 1-1 e depois venceram a Escócia 3-1. E a crítica que teve em relação ao Southgate, tem várias coisas que a gente pode falar aqui agora, mas eu acho que um ponto que é parecido com o do Brasil e essa questão da Arábia é quando os próprios jogadores do elenco começam a questionar a convocação desses caras. Então, tipo, o Henderson foi titular da Inglaterra contra a Ucrânia e contra a Escócia. E o cara tá na Arábia, num dos piores times. Não é um dos quatro ricaços. É um depois disso, que é o que tá o Ali- Gerrard. o Aletifa, né? Aliás, o Gerrard, ia até comentar isso. O Gerrard fez a alegria da galera, né? Porque ele colou no Al-Ettifaq e aí, tipo, tem lá a grana para contratar. Ele levou um zagueiro escocês, o Henderson, tipo, só uns caras aleatórios aço. E o goleiro dele é o Paulo Vitor. Nossa. Enfim. E o questionamento é que, tipo, eu vi muita gente lá na Inglaterra falando que ele foi titular lá. Beleza, é um cara que foi muito respeitado, é muito respeitado por tudo que ele conquistou com a Inglaterra, com o Liverpool, nos últimos 6, 7 anos. Mas ele tá numa Arábia que não tem a competitividade e, e agora se tipo ele disputar a posição com o Declan Rice ali. Pô, o cara tá jogando no Arsenal, na Premier League, Champions League, no mais alto nível. E se o Southgate colocar ele como banco do Henderson? Como que o Declan Rice vai se sentir? Fala, pô, mano, vai tomar no cu. Eu me sentiria, pessoalmente, pelo Declan Rice, eu me sentiria plenamente ofendido. Então, e o resto do elenco? E como o resto do elenco ia olhar aquilo? Mano, a chance disso criar um racha é gigante. De Sim. você um cara, de você ver um cara que ou não joga pelo clube, no caso do Maguire, e chega na seleção e joga todos os jogos,
ou é um cara que joga na Arábia, num nível de competitividade super abaixo e tem muito mais opções na mesma posição que ele, jogando no mais alto nível, e eles são banco desse cara, cara, a chance disso dar uma merda pro elenco é muito grande. É muito grande. Então é um negócio que está sendo muito questionado na Inglaterra, esses dois pontos, do Henderson e do Maguire, porque o Southgate tem a doença do Tite. Eles são parentes. Que é os caras que são super fiéis a esses caras, da mesma forma que foi o Paulinho pro Tite alguns anos atrás. Que é o cara que, mano, foda-se, é o Paulinho. Ele tá jogando na China. Foda-se, é o Paulinho, velho. Ele tá comigo. Paulinho na China titular na Copa do Eu Mundo. sei que ele vai entregar pra mim. E é um negócio que, mano, é impossível alguns jogadores do elenco não começar a questionar. Falar, porra, mano, que porra é essa? Então Por nada do que eu. quê, né? Então eu posso ser campeão da Champions, melhor jogador do time, sei lá, nessa posição que eu vou ser banco pra esse maluco aqui, velho. Porque o cara gosta muito dele. E isso quebra sua autoestima, dá vontade de ser nem mais, ou ter algum tipo de retaliação, ou o elenco rachar. Então, é uma série de problemas que esses caras vão se encontrar, assim. Eu acho que o É, Diniz ele pode meio que tirar a dele da reta se ele não for mais o técnico. Então ele fala, mano, pô, o BO tá com o Ancelotti aí, BO é de foda-se. outro. Mas porque a princípio não muda nada, porque o início da qualificatória para a Copa não muda porra nenhuma, porque a gente sabe que o Brasil vai passar. Não importa. Vai. Então ele pode meio que levar isso com as coxas. Mas para a Inglaterra, que está tendo esse questionamento muito forte, e fica difícil para eles, porque o Southgate, eu vejo muita gente lá falando que muito provavelmente ele só vai durar até a Euro, que é do ano que vem, né? Que vai acontecer na Alemanha. Independente de vencer ou perder, ele vai ser mandado embora. E E acho que tá. Vou usar como gancho aqui agora. Você queria falar mais alguma coisa do Brasil ou não? Não, do Brasil não. Então vamos já falar das competições dos times da Europa, vai. Eu ia chamar, eu só ia chamar atenção para que você falou do Henderson. Uhum. E assim, para mim, o Henderson é um cara que tem uma história muito bonita no Liverpool, tal, capitão da seleção, não sei se foi capitão da seleção, Acho que não, foi o Maguire e o vice-capitão, Kenny. vice-capitão da seleção e tudo mais. Foi para a Arábia Saudita, acho que acho que ele fez aquela virada de chave na carreira, né? Uhum. E aí eu tava olhando para a lista da Inglaterra para essa data FIFA, você tem 4 jogadores jogando fora da Inglaterra. O Tomori, no Milan, o Bellingham, no Real Madrid, o Kane, no Bayern de Munique, e o glorioso Henderson, no Al Ettifaq. Assim, eu tô no ponto de estou questionando não a titularidade do Henderson, mas a convocação do Henderson. Sim. Porque, além disso, ele é o cara mais velho do elenco. É ele e o Kyle Walker, os dois com 33 anos. Assim, a gente fala, é uma nova geração da Inglaterra, assim, tá na hora já, né, de É. perder alguns vícios. O Kyle Walker, beleza, né, o Kyle Walker, tá lá, né, mas, pô, principalmente o Jordan Henderson chama atenção, principalmente por isso que você falou também, por ter outras opções É. para a mesma posição, né, ele tá competindo com um cara da mesma como o Deacon Rice, que é um cara em franco ascensão, Sim. que foi colocado no top 10 do prêmio da FIFA de melhor jogador. Bizarro. Ah, bizarro, mas, né, assim, como é uma premiação individual. E, sei lá, né, ele tá lutando com um cara de 33 anos que tá jogando na Arábia Saudita, pô. É. Então, é bizarro. É foda esse tipo de debate, assim, que, como eu falei, tá muito presente na Inglaterra. E já tocando nesse ponto assim, do Southgate, eu acho que ele tem que ser mandado embora agora, porque a Inglaterra tem que tentar salvar os momentos finais de uma geração que está em transição, que está no fim, entre aspas, assim, né, sei lá, nos últimos 4 anos de um Kane, porque o Kane não vai ser mais esse Kane para sempre. Ele tá jogando bem faz tempo, mas o time dele era uma merda e a seleção não se encontrava por muito tempo. E agora que tem um grupo de jovens muito bom do meio para frente. Então só para falar de algumas das opções que tem aqui do meio para frente da Inglaterra, porque eu acho que a parte de trás assim é meio escassa assim, né? Principalmente a zaga eu acho
bem fraca. Mas a última convocação que teve o Declan Rice, o Calvin Phillips, o Bellingham, o Gallagher, o Henderson, o Maddison, o Eze, o Phil Foden, o Rashford, Grealish, Saka, Kane, Ketia e o Callum Wilson. Ainda não tem o Mason Mount. Aí tem Cole Palmer, tem uma galera aí que pode entrar. Tem o Sterling, Tem o Sterling, Tammy Abraham também. o Tammy Abraham, tem muita gente boa ali, assim. Tem muita opção legal. Mas eu acho que tá nesse momento de transição, assim, porque o Kane tem 30. Tem vários desses moleques ali que tem 20, 21, 22, 23. Uma hora o Kane não vai mais conseguir ficar ali no ritmo dessa galera. E ele é o melhor, talvez o melhor centroavante que a Inglaterra teve, sei lá, em muito tempo. Nos últimos Desde o 20 anos. Rooney. É que eu não sei se dá pra colocar o Rooney como centroavante, né? É, como. Ele jogava às vezes como centroavante, mas eu acho que ele não é um centroavante igual o Kane, né? Isso. Faz sentido. Mas faz tempo que eles não têm um cara como esse e é difícil encontrar isso no futebol mundial. A gente sabe que, tipo, desse nível, talvez só o Benzema, o Suárez nos últimos anos, assim, né? Sim. O Benzema, Suárez, Lewandowski, Lewandowski, o Ibra é que na mais velho, seleção, que na seleção não faz nada, porque a seleção da Polônia é uma merda. assim. Então, caras desse patamar assim, tem pouquíssimos nos últimos 10, 15 anos. E a Inglaterra tem um desses, mas precisa, pô, finalmente ganhar um título. Os caras não ganham um título desde 66, velho. Desde 66. É bizarro. É. Ó, eu entendo que o Southgate tem a sua parcela de contribuição na seleção, porque desde que ele chegou, o time alcançou um patamar melhor, foi semifinalista de Copa em 2018, foi vice da Euro de 20, 2020. e depois essa última Copa foi. Essa última Copa eles caíram pra França, né? Nas quartas. Perdeu pra França, é. Então são bons resultados, assim. Mas falta dar esse passo à frente. Mas com o tanto de opção que tem na frente e atrás, o que me irrita muito é essa insistência no Maguire e no Stones. Eu entendo que o Stones fez uma boa temporada com o City, mas o Liverpool Cole, jovem do Chelsea, muito bom, que ele jogou no Brighton no ano passado, pô, merece ter um pouco mais de continuidade. O Tomori, pô, o Tomori é sacanagem. O Tomori tem uns 2, 3 anos que ele tá mandando bem no Milan. E ele não foi titular em momento algum. Então, tomou e quase não teve oportunidade, né, na seleção Sim. inglesa. Ele deve se sentir um pouco deixar de lado, assim. As laterais eu acho que estão relativamente bem, porque tem na direita o Kyle Walker, o Rhys James e o Alexander Arnold. Na Tem até o esquerda, Tripper, né, se os caras é, quiserem. é. Aí na esquerda tem o Ben Chilwell, o Luke Shaw. Eu acho que mais Acho pra que falar são também. esses, né? Mas é uma lateral boa. O goleiro eu acho meio. Eu gosto do Ramsdale, mas eu não acho que ele é um super goleiro. Para uma seleção grande, eu acho que ele não tá entre os melhores, assim. Eu acho, eu gosto muito do Pickford porque o Pickford, pra mim, acho que é a mesma coisa que eu falei do Alisson. Ele defende melhor, ele é um bom shot stopper. É, mas é isso em relação à seleção inglesa, assim. Eu não sei como você vê esses problemas que eles se encontram, assim. O que falta realmente para a seleção inglesa mudar de patamar, né? O que eles precisam ter essa mudança de chave para numa Euro ou ter uma mesma Copa do Mundo, porque a Euro ano que vem eu acho que é a grande chance dessa seleção, né? Assim, existe uma rivalidade forte, né, entre Inglaterra e Alemanha, e a última Euro que foi disputada inteiramente na Inglaterra, quem ganhou foi a Alemanha, né? É, É uma ótima chance, que você falou, da Inglaterra quebrar o jejum de título e ainda ganhar na Alemanha, aproveitando que a Alemanha está passando por um período muito difícil. Eu acho que assim, a gente vê muita qualidade nesse time da Inglaterra, mas acho que também a gente tem muito jogador que joga em área parecida, né, do campo, assim, sim, que acaba afunilando, né? Você tem, por exemplo, principalmente ponta. Acho que a Inglaterra tem uns caras muito interessantes, né? Por exemplo, o Rashford, que
quase um centroavante, mas né, joga aberto, o Nketiah, o Saka, o Arsenal tem dois moleque brilhante ali, tipo, você por exemplo, não vai escalar, tipo, o Nketiah, o Saka, o Foden e o Rashford no mesmo time e Uhum. ainda tendo o Harry Kane, É. entendeu? Então você tem muita opção, mas vagas limitadas no campo. E eu tô de acordo com você que acho que assim, o ponto fraco desse time é a defesa, né? Tipo, a linha de zaga me parece bem abaixo. Acho que eu nunca achei assim o técnico, o Southgate brilhante. Poucos técnicos de seleção europeus são. Sim. Mas assim, eu não sei, sempre me pareceu que faltou alguma coisa, né? Tipo, mesmo na Copa, a Inglaterra não pareceu que, nossa, né? Era aquele rolo compressor que a gente sempre colocou a Inglaterra como favorita, né? Uhum. Para a Copa de 2022, mas a Inglaterra não demorou para jogar como tal. Acho que tem um técnico que ouse um pouquinho mais, e a Inglaterra e o elenco da Inglaterra permitem isso, vão fazer muito bem. O problema é se a FA, né, que é a confederação, fizer o que fez a Federação Alemã, que é demorar demais para demitir. Acho que a Federação Alemã, por exemplo, demorou demais para demitir o Joachim Löw. E aí atrapalhou muito um planejamento da seleção alemã. Uhum. Você fazer isso com essa geração inglesa pode comprometer não só essa, mas a próxima É. geração também. É. Né? Acho que é preciso olhar com muito cuidado para isso. É o que falta. Tipo, eu acabei de falar do Henderson, que é um cara que faz muito pouco sentido ser convocado. Então, tipo, abrir os espaços que vão ser deixados por ele, vão eventualmente ser deixados pelo Maguire, que né, já cansamos de bater aqui, e as oportunidades, por exemplo, James Ward-Prowse, né, para É. outros jogadores que podem estar despontando e dar uma dinâmica um pouquinho diferente para essa seleção inglesa, que acho que assim, falta muito pouco para atingir um patamar de. Ela já tem um patamar de favorito, né? Mas para chegar mesmo e se sentir o favorito, porque é o que tem, é o que eu acho que hoje tem a França. A França tem, a gente está falando até antes né, da comparação do front six né, entre França e Inglaterra. A França tem um elenco como um todo. A França deve ter umas duas ou três seleções de 11, né? De 1 a 11, deve ter Uhum. uns dois ou É. três 11 que podem brigar para ser semifinalista de Copa do Mundo. E assim, me parece que quando a França entra, a França já impõe automaticamente esse respeito. A É. Inglaterra ainda falta isso. Né? Então, acho que às vezes pode ser uma questão de confiança, às vezes pode ser simplesmente um jogo grande que a Inglaterra faça que vai virar essa chave para eles, né? Eu acho que isso da França tem um pouco dessa confiança, assim. Porque é um grupo que já tá junto faz um bom tempo, foi campeão mundial e, e vice. E vice. Então tem muita a confiança ali, a cancha de que eles são fortes mesmo. E eu E acho que. Pode falar. não, eu ia falar que assim, eles foram campeões, foram vices e eles são franco favoritos para serem Sim, campeões em 2026 de novo. é. E eu acho que o mau momento de algumas das outras grandes seleções da Europa, pô, beneficia demais uma Inglaterra e uma França agora. Sim. Porque a Itália acabou de trocar de técnico, pegou o Spalletti. A Alemanha tá um caos, que nem se falou, demitiu o Hansi Flick. Não sei ainda quem vai ser o próximo técnico. Pode ser o Nagelsmann, pode ser, sei lá, alguém. Falaram do Van Gaal também. É, a Holanda é outra que também não tá num momento muito bom. É, A Holanda vive nessa, né? Vem vai e oscilando volta. bastante, né? Vai e volta com muita frequência. A Espanha trocou o técnico logo depois, né, Da Copa. da Copa, tá o De La Fuente, não é? Que era técnico da base, né? É, o De La Fuente, que ele já falou um monte de besteira na primeira coletiva dele. Nossa, é um cara meio louco. É, e das outras grandes, assim, Quem tem elenco assim que poderia é Portugal. mas Mas eu não sei, eu gosto do Martinez, eu acho ele bom técnico. Eu acho que ele pode dar um jeito ali, assim, se não te empacar muito no ego de uns caras ali.
Porque o elenco de Portugal é bom também. O elenco é legal, é Sim, maneiro. Pode não ter a abundância que tem uma França, uma Inglaterra, uma Alemanha, mas, pô, é um time bom. Eu acho que se tudo der certo, é um time que consegue ganhar uma Euro de novo. sim. Eu acho que eles têm potencial pra isso. Mas a Inglaterra é esse caos, assim. Eu acho que em algum momento a gente já questionou bastante a França em um sentido similar, porque eu também acho que o Deschamps merece críticas É. também, mas eu acho que ele tem um domínio um pouco maior do elenco, assim. E a França também tem aquela, né, que assim, chega para a Copa de 2002, quando chega o Benzema volta para a Essa seleção e fala merda que aí, vai velho. jogar a Copa e racha o vestiário, né? Tipo, o vestiário pende pro lado do Mbappé e o Mbappé pega a bola e resolve, né? É. É do tipo de chegar no campo e resolver do jogo grande. Não sei, difícil imaginar se na Inglaterra, por exemplo, o vestiário vai rachar por algum motivo. Não sei se você tem líderes claros no elenco. Inclusive, a Inglaterra me parece uma seleção que falta, né? Tipo, É que o capitão é o Maguire. Pô, o Maguire não passa essa confiança toda porque ele falha muito tecnicamente. Mano, ele fez o gol contra a Escócia. Ai, cara, o cara não consegue, mano. O cara não cara, o gol consegue. dele contra a Escócia é doideira. Então, E tipo, é foda isso. Uma coisa que eu vi também os caras falando muito bem da Inglaterra que pode ser uma ajuda, sim, que eu achei até legal. Eles falam sobre o Kane. Que o Kane foi uma boa ele ir pro Bayern. Não só porque é uma mudança de ares que vai sair do buraco negro que é o Tottenham, então finalmente ele vai ganhar um título. Mas porque também. esperamos que sim, né? Sim, já, né? Assim, né? Se o Bayern de Munique não for campeão alemão essa temporada, bicho, os caras vão chutar o Kane de volta para Inglaterra na bicuda Esquece. mesmo. É tipo isso. Fisicamente vão chutar o Kane de volta para Inglaterra. Mas uma coisa que eles falaram que é muito bacana dessa ida dele pro Bayern é que no Tottenham ele tinha que fazer uma coisa que era voltar muito, buscar muito a bola, então ele acabava não ficando tanto na área, ocupando o espaço de pessoal cruzar ou dar um passe para ele. Então ele não fazia tanta função do 9-9 mesmo assim. Ele acabava sendo limitado porque tinha que exercer outras funções. E no Bayern ele não precisa disso. Ele pode ser o 9 porque tem tanta gente de qualidade ali em volta dele, Tem. É. rodando, que ele não precisa ser o cara que vai dar o passe. Ele pode só esperar o passe. Porque tem muita gente rápida, os pontas são rápidos, os meias são técnicos. Então, Se ele joga com o Thomas Miller, o Miller é um dos grandes assistentes da Europa. isso então beneficia muito o jogo dele, e ele pode levar esse jogo para a Inglaterra, que também é onde tem muito cara pode dar passe bom no meio-campo. Então, meio-campo e no ataque, né? Então, acho que o jogo dele pode evoluir mais ainda, beneficiando a Inglaterra nesse sentido. E faz muito sentido toda essa evolução dele. Eu acho que vai dar muito bom, assim. Se o Southgate não cagar nisso, eu acho que o time tem plenas condições de ganhar a Euro no próximo ano. Eu acho que vai chegar assim como uma das franco favoritas, acho que uma das principais favoritas, acho que não tem muito como fugir, né? A gente aponta eles e a França, acho que como os mais inteiros, assim. Aí a gente fala um pouquinho da Alemanha, você falou, né, citou a demissão do Hansi Flick. Hansi Flick. Foi o primeiro técnico, né, que a Alemanha demitiu na sua história. A Alemanha tem 11 técnicos na história da seleção, é uma insanidade. Tipo, 11, é tipo, sei É lá, muito pouco. os últimos 2 anos do Santos deve ter mais técnico que isso, tá ligado? E a É tipo isso. Alemanha, tipo, demitiu o técnico e passa por uma crise de identidade, É, né? Porque o futebol alemão tá meio nessa, assim, da seleção alemã tá meio nessa, assim, de não entender muito bem em que ponto eles estão, porque a geração não tá no. Você percebe que eles não estão, tipo, jogando o auge da geração, né? Você olha para os convocados, você fala, porra, essa é uma boa seleção, mas você olha para o campo e você fala, caramba, que é isso aqui? uhum. Então, para quem vai jogar uma Euro em casa, a Alemanha tá uns bons degraus abaixo do que tem mesmo uma questionada em Inglaterra pelo Southgate, mesmo a França que você, pô, a gente questiona o Deschamps, né, mas já avisaram que vai ser o último torneio dele, mas você sabe que a França tá ali pronta para dar qualquer bote, uma seleção de Portugal
que... E aí, né? É. Tá sempre ali pronta para dar o próximo passo, mas parece que não dá. E aí você tem Espanha. A Itália eu acho que foi só uma sorte a última Euro. Eu não acho que A, vai. a Itália bateu num teto muito cedo, né? Mas acho que o Spalletti É, assim, né? Não é um mau treinador, também não acho que a geração italiana seja ruim, eu também acho pelo que não. contrário. Acho que é similar com o da Holanda, assim. Tem bons nomes, mas não é nada bizarro, assim. Acho que você não tem um extra classe, assim, né? Nossa, um cara que você fala, porra, mas Putz, assim. talvez. Foda assim não. Talvez o Chiesa e o. Sei lá. Não sei. Mas assim, tem talento, né? É, Eu tô aqui, ó. tem. Abri aqui a escalação do último jogo. Donnarumma, Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Di Marco, Locatelli, Fratesi, Barella, Zaniolo, Raspadori e Zaccagni. Você fala assim, pô, esse é bom jogador, esse é bom jogador, esse é bom jogador, né? Faltou o É, Tonali ainda, que não é. tá. Então, tipo, você fala, tem bons caras que se encontrarem dentro de campo, se der um jeito de encaixar, acho que Spalletti é um cara que pode fazer isso acontecer. É, pode ser que dê bom, pode ser que dê bom. E aí, eu não sei se é uma percepção só minha, mas você acha que assim, num jogo, um jogo só, você acha que dá para esse encaixe bater de frente com uma seleção claramente melhor que a da Inglaterra, mas treinada por um cara um pouquinho pior como é o Southgate? No caso da Itália, você diz? Ou No caso da Itália, no caso da eu Itália, acho que a tipo, Itália tem chance. Acho que a Itália tem chance. Boas é chances. um jogo mais parelho do que deveria ser, né? É. Porque não. É que também tem a coisa do italiano, né? O italiano enfrenta esses jogos onde ele é o underdog de uma forma É, pô, como poucos, assim. Eles sabem se encontrar nesse estilo de jogo como ninguém. Então, por mais que não tenha um craque, eu acho que é um jogo muito difícil. Muito difícil. A Inglaterra, pô, é frustrante quando você vê esses times com tanto potencial, assim. Parece que é desperdiçando o talento dos caras. Você queria ver um me, super time. Você queria ver um panelaço ali dos caras absurdos, mas dá tudo errado. Os caras não conseguem trocar um passo, os caras fazem um movimento burro. me parece um pouquinho da frustração que a gente tinha assistindo no Brasil. É, é, Tipo, você vê que tem caras bons ali. Você fala assim, pô, não, esse maluco aqui é bom, cara. Isso aqui vai dar uma liga da hora com isso aqui, mas é, às vezes o estilo de jogo não encaixa com isso e você fica muito frustrado. é. Tem essa mesmo. Mas é isso, assim. Não sei se tem mais alguma coisa sobre Não, esses técnicos, assim. acho que era mais ou menos isso. A gente acabou passando, né? A Itália trocou, a gente falou bastante do Spalletti, mas a Itália trocou de técnico, né? O Spalletti que ia tirar um ano sabático depois de ser campeão italiano com o Napoli. O Mantini simplesmente pediu demissão, foi para a seleção da Arábia Saudita logo depois. Começou Jogou uma mal lá na migué, Arábia né? Saudita. Jogou uma puta de uma migué. Porque ele falou que ia É, sair pra ficar de boa. Aí deu 2 semanas e ele apareceu nos caras. e ele apareceu treinando a Arábia Saudita. Cara safado, safado. E aí a Itália correu atrás do Spalletti, que também não começou tão bem, né? 2 jogos foi uma vitória e um empate. Um empate contra a temida Macedônia do Norte, Traumas. que deixou a Itália fora da última Copa, né? E uma vitória em cima da Ucrânia no San Siro. Na próxima janela tem Itália e Malta e tem Inglaterra e Itália. Né? Eles estão no mesmo grupo da eliminatórias. Vai ser curioso de ver como é que vai ser esse confronto. Acho que era o que a gente tinha separado para falar de técnico, né? Alemanha, É, Itália é. e as dúvidas Do da Brasil. Inglaterra também, e do É, Brasil. é isso. Acho que passamos aí então pelos principais destaques, né? Chamou mais atenção nessa janela da data FIFA. Em outubro tem outra perto do feriado do dia 12, né? Então mais ou menos daqui a um mês mais joguinhos de seleção, já pinta a convocação do Fernando Diniz, a gente vai estar puto, porque o 9 da seleção vai ser o Richarlison de novo. É isso aí. Conversados então, Brinjal? É isso aí. Valeu, Milani. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, Brinjal, valeu, galera. Até a próxima. Sigam-nos nas redes sociais, @divididapodcast. Tamo junto.